Olá, seja muito bem-vindo. Você está no podcast Na Trilha do Agro. Hoje falaremos sobre o cultivo da soja. Clima. A faixa de temperatura ideal para o bom desenvolvimento da soja varia entre 20 e 30 graus Celsius. Temperaturas menores que 10 graus Celsius ou acima de 40 graus Celsius, a soja sofre uma redução significativa no seu crescimento e distúrbios durante a floração e também a diminuição na capacidade de retenção de suas vagens. O consumo de água para obtenção de máximos rendimentos de grãos variam de 450 a 800 milímetros durante todo o seu ciclo, dependendo das condições climáticas, do manejo da cultura e da duração do ciclo. O consumo máximo ocorre durante a floração e o enchimento de grãos de 7 a 8 milímetros por dia. A escolha do terreno é outro fator muito importante durante o preparo da cultura. Deve-se evitar o cultivo da soja em solos com menos de 15% em seu teor de argila, dando preferência a solos com textura média, que variam de 30% a 35% de argila, ou argilosa, bem drenados, com boa capacidade de retenção de água e com profundidade efetiva acima de 1 metro. Solos rasos possuem uma menor capacidade de armazenamento de água e, em condições de chuvas excessivas, podem apresentar problemas de drenagem. Deve-se evitar também solos com impedimentos físicos, como afloramento de rochas, pedregosidades ou processos de salinização que sejam evidentes. Agora que já falamos sobre clima e a escolha do terreno, vamos falar sobre práticas de conservação do solo e da água, práticas essenciais para o bom desenvolvimento de qualquer cultura. Deve-se utilizar o solo de acordo com a sua capacidade de uso. Também fazer uso de práticas de manejo do solo e de cultivo que auxiliem a controlar o processo de erosão e melhorar as condições biológicas e férteis do solo. Devemos prevenir contra o processo de erosão, construindo terraços, faixas de retenção, de acordo com as recomendações técnicas para cada região e semear a cultura sempre em nível. Devemos preferencialmente fazer uso do plantio direto, utilizar sistemas de rotação de cultura, visando produzir resíduos vegetais para a proteção do solo, reciclagem de nutrientes e a redução da incidência de pragas e doenças. Proteger as margens dos rios, riachos e lagos, mantendo essas áreas com vegetação, de preferência implantando ou mantendo as matas ciliares. O manejo do solo é um conjunto de operações que são realizadas antes da semeadura e tem por objetivo propiciar condições mais favoráveis para a germinação e o desenvolvimento da cultura. O manejo do solo é a base de sucesso para o cultivo da soja e das culturas que compõem o sistema de rotação de culturas. Seu manejo correto propicia a diminuição da erosão e, consequentemente, as perdas de solo e fertilizantes. E, com o passar dos anos, irá proporcionar a estabilidade ou aumento de produtividade da soja. Na rotação de culturas, há alternância de diferentes espécies numa mesma área. Já na sucessão de culturas, uma mesma espécie é cultivada na mesma área ano após ano. Sistemas planejados de rotação de culturas viabilizam e até aumentam a eficiência do sistema de plantio direto. Devemos priorizar espécies ou cultivares que não multipliquem patógenos ou pragas da soja e que permitam a redução da população de espécies de plantas invasoras importantes para a soja. Devemos escolher espécies com abundante sistema radicular para a recuperação de solos degradados. Devemos observar que no planejamento das rotações e sucessões de culturas, as culturas principais devem ocupar um lugar de destaque por conta de sua importância econômica. Devemos proceder à rotação de culturas produtoras de grãos com gramíneas para pastagem, procedimento altamente indicado para a recuperação de áreas com solos degradados. A integração da agricultura com a pecuária permite potencializar a produção de grãos, carne e leite, por exemplo. Conhecer a fertilidade do solo é fator primordial para o bom desenvolvimento da cultura.
A análise de solo e de tecidos são práticas recomendáveis para o monitoramento e para o manejo da fertilidade e também da nutrição mineral das plantas. Deve-se sempre procurar um engenheiro agrônomo para interpretar a análise de solo e estabelecer quais são as necessidades nutricionais desse solo. O uso inadequado de fertilizantes pode resultar na contaminação do solo e dos recursos d'água e também compactar o solo e provocar sua erosão. Não se deve aplicar fertilizantes que contenham substâncias tóxicas, especialmente metais pesados não nutrientes, que constituem um risco de contaminação do solo, dos alimentos, da saúde e da natureza. Em solos arenosos, devem ser adotadas práticas que atenuem a erosão e a lixiviação, que é a perda de nutrientes, como cobertura morta, parcelamento da adubação potássica e aumento da matéria orgânica do solo, utilizando-se a rotação de culturas e a cobertura vegetal entre a colheita e o plantio das espécies econômicas. Aconselha-se utilizar adubos e corretivos registrados conforme a legislação vigente. Fertilizantes orgânicos alimentam o solo, a matéria orgânica, nutrientes do solo, micro-organismos e nutrientes da planta, tratando-se de um ciclo. Os fertilizantes sintéticos, eles alimentam a planta. A amostragem do solo deve ser realizada na camada arável, que vai de 0 a 20 centímetros de profundidade. No entanto, no sistema de semeadura direta, indica-se a amostragem de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros de profundidade, com o objetivo principal de avaliar a variação da acidez entre essas duas profundidades. A disponibilidade de elementos químicos para as plantas variam de acordo com o pH do solo, como consequência do aumento da fertilidade e dos diversos compostos na solução do solo. De modo geral, para estados como o Paraná, por exemplo, deve-se realizar a calagem para elevar a saturação por base a 70%, para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul a 60%, e para os demais estados da região central, basicamente sob vegetação de cerrado, a 50%. Esses valores podem variar e sempre é imprescindível consultar engenheiro agrônomo. O calcário ele deve ser distribuído uniformemente e incorporado na profundidade de 20 centímetros. Existem fórmulas matemáticas para o cálculo da necessidade de calagem, porém, a interpretação e o bom entendimento da análise de solo é primordial para o sucesso e o uso adequado desses elementos. A adubação consiste na aplicação de macro e micronutrientes, como por exemplo nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, molibdênio, cobalto, entre outros. Existe uma discussão entre os especialistas a respeito da real necessidade da aplicação de nitrogênio na cultura da soja, visto que essa cultura realiza a fixação biológica de nitrogênio através das bactérias do gênero Bradyrhizóbio. As doses de fósforo e potássio, por exemplo, são aplicadas de maneiras variáveis, conforme as classes de teores desses nutrientes no solo. Quanto maior a sua concentração, menor serão as quantidades de nutrientes a serem aplicadas por meio da adubação. A adubação corretiva com fósforo e potássio é recomendada para solos com níveis baixos desses nutrientes. A adubação com potássio pode ser realizada a lanço antes da semeadura ou mesmo no sulco de semeadura. Nesse caso, recomenda-se apenas as doses inferiores a 80 e 50 kg por hectare de K2O, nos solos argilosos e arenosos, respectivamente, por causa do efeito salino do KCl à germinação das sementes. Em solos de textura média ou arenoso, é aconselhável fazer o parcelamento das doses de potássio para reduzir os riscos de lixiviação do nutriente no perfil do solo. Além da análise do solo, a diagnose foliar é um recurso complementar na interpretação da fertilidade do solo para fins de recomendação de adubos, principalmente para uma próxima safra. Basicamente, a diagnose foliar consiste em analisar quimicamente as folhas e interpretar os resultados conforme tabelas de padrões de referência para os teores de nutrientes nas folhas. Para a correta diagnose foliar, é importante coletar o terceiro ou quarto trifólio, sem o pecíolo, a partir do ápice da planta.
no mínimo de 30 plantas no talhão no início da floração. Após embaladas em sacos de papel, não deve-se usar plástico, encaminhar para um laboratório de análise confiável. No plantio, as cultivares devem ser utilizadas as indicadas para cada estado e região, que são inscritas no zoneamento agrícola estabelecido pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, para cada unidade da federação, registradas nesse ministério e informadas nas publicações oficiais sobre orientações técnicas para essa cultura. Existem, inclusive, aplicativos que podem ser realizadas consultas de quais são as épocas e os cultivares a serem utilizados. De nada adianta realizar um bom trabalho de manejo de pragas, doenças e de solo se não for utilizadas sementes de qualidade. Sugere-se que o agricultor adquira sementes de produtores idôneos e que estejam registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também na Secretaria de Agricultura do seu estado. O propósito é assegurar que as garantias previstas na legislação que trata da qualidade da semente adquirida seja a entregue ao produtor. No sistema de certificação, a qualidade da semente é garantida por padrões mínimos de germinação, purezas físicas e varietais, que são exigidos pelas normas de produção e comercialização estabelecidas e controladas pelo governo. Além desse controle oficial para a garantia da qualidade da semente no comércio, o agricultor pode contar com o apoio da Lei de Proteção ao Consumidor. O padrão de semente de soja certificada é o mesmo para todo o país. A semente de soja, antes de ser semeada, deve ser submetida ao tratamento com fungicidas e inoculantes. Com essa medida, assegura-se a boa emergência no campo e a não disseminação de patógenos através da semente, nem a sua introdução na propriedade. O tratamento com fungicida, por exemplo, que deve ser realizado antes da inoculação, é feito utilizando-se um tambor giratório com um eixo excêntrico. Existem também máquinas específicas para esse tratamento. O fungicida é adicionado ao tambor na dosagem recomendada. O tambor é então girado de forma a distribuir o fungicida de maneira igualitária por todas as sementes. A semeadura da soja ocorre em meados de outubro e até meados de dezembro. É claro que sempre deve ser levado em consideração as características da semente utilizada e do zoneamento agroclimático da região. O manejo integrado de plantas daninhas consiste na diminuição da matocompetição com a cultura principal, no caso a soja. Deve-se tentar impedir a introdução e a disseminação de plantas competidoras em áreas nas quais determinadas espécies ainda não existam. É necessário que sejam adquiridas sementes de produtores idôneos com baixos níveis de impurezas, manter rigorosos hábitos de limpeza de máquinas, equipamentos, pessoas e animais, para evitar a introdução de propágulos de plantas daninhas na área. Monitorar áreas vizinhas, represas, canais, curvas de nível, estradas e carreadores para evitar a presença de plantas daninhas que sejam fonte de contaminação. O manejo integrado de pragas deve ser rigorosamente observado e as práticas aplicadas desde a seleção da área para o plantio até a cultura subsequente. Deve-se aplicar os conceitos de manejo integrado, evitando prejuízos à produtividade e à qualidade do grão ou da semente de soja. Utilizar todos os recursos possíveis e disponíveis para minimizar a utilização de defensivos químicos. Havendo necessidade de uso de agroquímicos, exigir receituário agronômico, seguindo a legislação vigente. Evitar o uso contínuo de produtos que tenham o mesmo mecanismo de ação, para evitar a possibilidade de seleção de pragas resistentes a agrotóxicos. O manejo integrado de doenças tem como princípio básico prevenir e mitigar a incidência de doenças na cultura da soja. Deve-se sempre visitar a lavoura e registrar a incidência de doenças e danos que já estejam sendo ocasionados.
priorizar o uso de cultivares resistentes sempre que possível, fazer rotação de culturas com espécies não hospedeiras, efetuar o tratamento da semente com mistura de fungicidas de contato sistêmico sempre que for indicado e realizar o manejo adequado do solo através de uma boa correção do pH e adubação. Realizar a semeadura na época adequada, evitando semeaduras tardias, especialmente para não sofrer perdas com a ferrugem asiática, por exemplo. Eliminar plantas voluntárias de soja, como soqueiras, para evitar a manutenção de ferrugem ou oídio no campo. E monitorar a ocorrência de doenças na região, especialmente a ferrugem. Após todas as etapas anteriormente citadas, temos a colheita, que se inicia quando as plantas da lavoura atingirem o estágio de desenvolvimento R8, maturação de colheita, e os grãos apresentarem um teor de umidade que varia de 13% a 15%. A colhedora deve estar previamente ajustada e limpa. Devemos evitar introduzir solo e restos de culturas de outras lavouras. Na regulagem da colhedora, dar especial atenção ao trabalho harmônico entre o molinete, a barra de corte, a velocidade de avanço, o cilindro e as peneiras, como condição básica para evitar perdas. Trabalhar com velocidade de deslocamento da colhedora entre 4 e 6 km por hora e velocidade periférica do molinete de 25% superior à velocidade de deslocamento da colhedora. Deve-se fazer avaliações periódicas dos níveis de perdas, utilizando o kit específico. Através do site Embrapa, por exemplo, podemos fazer essa consulta, detectando as causas das perdas e corrigindo-as a tempo. Tolerar na operação de colheita uma perda máxima de 60 kg por hectare. Os principais estados brasileiros produtores de soja são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. A produção mundial de soja, segundo dados do USDA americano, é de cerca de aproximadamente 363 milhões de toneladas e uma área plantada de 127,842 milhões de hectares. O Brasil é atualmente o maior produtor de soja do mundo, com 135 milhões de toneladas e uma área plantada de 38,5 milhões de hectares. Segundo dados da Conab de maio de 2021, o Brasil é o maior produtor mundial de soja. No gráfico temos a produtividade média em quilos por hectare no mundo, que hoje é de 2.839 quilos por hectare, e no Brasil, que apresenta uma média de 3.516,93 quilos por hectare, muito superior à média mundial. Em termos de consumo, o Brasil consome hoje cerca de 46,845 milhões de toneladas de soja e exporta cerca de 74,1 milhões de toneladas. A cultura da soja movimentou na safra 2021 para os produtores, os sojicultores, cerca de 375 bilhões de reais, levando em consideração apenas a receita bruta da cultura, sem levar em consideração vendas de maquinários, insumos e a soja processada. Aí vemos a importância da cultura para o país e para o PIB nacional. Muito obrigado por acompanhar até aqui o nosso material. Espero que tenha sido muito proveitoso as informações aqui contidas e esperamos poder ajudar e assistam a novos podcasts. Muito obrigado e um forte abraço.